É razoavelmente comum a gente ouvir de algum conhecido que nem ligava muito para a prova do Enem, que achava que não tinha chance de passar e que acabou passando na prova. E faz sentido isso acontecer, porque algo que a gente menospreza e que afeta muito a nota das pessoas é o nervosismo. Eu, por exemplo, tenho um bug meu que toda primeira questão de uma prova eu erro, mesmo se for uma questão fácil. Aparentemente esse é o meu jeito de lidar com a prova e de quebrar o nervosismo inicial. Eu sempre conto uma história de uma amiga minha. Em todo o simulado, tirava o mesmo número de acertos que eu, mas chegou no dia do Enem e fez 20 acertos a menos, e depois conversando com ela, ela falou que ficou muito nervosa e não conseguia prestar atenção. Então, grande parte de ter uma prova fácil no dia do Enem é o jeito que você lida com a sua ansiedade, com o seu nervosismo e o jeito que você tá no dia da prova. A prova do primeiro dia em especial é uma prova que é muito mais de interpretação do que qualquer outra coisa. O jeito que você está no dia, o foco que você tem e a sua disposição para ler vai mudar muito sua nota. E aí eu acho que para você chegar no seu melhor estado mental no dia da prova, tem algumas coisinhas que podem ser feitas. Uma delas é você enfrentar algumas realidades em relação à prova, que eu já vou te falar, conhecer algumas técnicas que vão te deixar um pouco mais calmo durante a prova e que por um acaso são as mesmas e de uma estratégia de prova boa. E eu acho que depois de ter essa conversa, a gente vai chegar junto numa conclusão que vai te deixar mais calmo também. Então vamos começar falando sobre algumas realidades da prova do Enem, que quanto mais rápido você aceitar, mais fácil vai ser a sua prova. Tem muita gente, por exemplo, me falando que a prova do ano passado foi uma prova difícil porque teve muita leitura e muito texto longo. Isso para mim já é uma premissa do Enem. Já aceita agora, de antemão, que vai ter um monte de texto e todos os textos vão ser longos. Na pior das hipóteses, você vai ficar surpreso se tiver alguns textos curtos ou se tiverem poucos textos no Enem, o que não vai acontecer, porque a prova do primeiro dia é uma prova de textos. Então essa é uma realidade que você tem que aceitar. Se você considera uma prova com muitos textos longos uma prova difícil, infelizmente a prova do Enem vai ser difícil. Já aceita isso e se prepara para isso. Um dos jeitos de se preparar é descansar bem direitinho um dia antes do Enem e dormir bem na noite pro Enem. Evitar coisas que te deixam mais ansioso nesse período agora, e tentar ver isso pelo lado positivo. Uma prova que tem mais texto, provavelmente tem mais respostas dentro desses textos. Então isso pode te ajudar, ao invés de te atrapalhar. Diferente da prova do dia 2, que também tem alguns textos em natureza, mas os textos quase nunca ajudam a responder a questão. Então a primeira realidade que você tem que aceitar é que vai ter um monte de texto, muito provavelmente vários deles vão ser longos. Tenta ver isso pelo lado positivo, que é caso você não saiba a teoria, talvez você consiga encontrar a resposta no texto que é dado. E aí, segunda realidade que você também já tem que aceitar agora é que no Enem vai ter algumas questões que são praticamente impossíveis. Todo ano tem. E não é uma competição de qual ano tem mais. Vai ter lá de 3 a 5 questões que muito provavelmente vão ser dificílimas e ninguém vai acertar. Só que o ponto é que essas questões não afetam tanto o seu resultado final. Porque se de 180 questões você errar 5 impossíveis, você ainda vai ter a maior nota do Enem de todos os tempos, que seria 175 acertos. Então, se deparou com uma questão dificílima na prova, não precisa nem desanimar, nem nada. É tipo assim, todo mundo vai errar essa questão, não vai valer nada no TRI e ainda não afeta tanto o seu resultado final. Então, nem muda seu humor por causa disso, eu daria uma risadinha. Pensaria na hora assim, nossa, todo mundo vai errar isso aqui, que engraçado. E parte para outra. Então, vamos para mais uma realidade, essa que é a mais crucial de todas para mim, que é o seguinte: você vai, já assume isso, você vai ficar em dúvida em mais de metade da prova. Mesmo quem sabe muito sobre o Enem, fica em dúvida em mais de metade da prova. E aí vai da sua falta de nervosismo, da sua atenção na hora, para não errar pegadinhas e distrações. E tem os macetes também para você não errar, que eu já contei em outros vídeos. Então, por exemplo, no meu último vídeo de humanas, eu te falei vários conceitos que são cobrados na prova. E isso é um jeito de deixar você muito em dúvida, porque eles vão te dar uma questão com um textinho sobre um fato histórico qualquer, e aí você vai achar que a questão é sobre esse fato histórico, mas na verdade o que a questão quer saber é um conceito por trás desse fato histórico. Então eu recomendo que você assista esse meu último vídeo de humanas. Ele vai falar de 7 conceitos essenciais para a prova, para você não cair nessas pegadinhas e para conseguir acertar essas questões que você fica em dúvida. Para linguagens, o mínimo que você precisa saber é ter uma noção básica de comando, no geral as questões que você fica em dúvida, para diferenciar entre a certa para aquela questão, você vai se guiar pelo comando, porque é comum nas alternativas várias alternativas serem certas em relação ao texto, mas só uma delas é certa em relação ao comando. Então o comando é o que vai te direcionar para o lado certo na questão quando você estiver em dúvida. E aí tem um vídeo meu mais antigo, que eu perco uma boa parte desse vídeo te falando das modalidades de comando, para que você tenha uma boa saída nas ocasiões que você ficar em dúvida entre 2 ou 3 alternativas. E uma outra coisa que ajuda muito em linguagens é você meio que conhecer os modelos de questões que podem cair. Eu fiz um vídeo recente que eu te falo de vários modelos para os tópicos que mais caem na prova,
e quando eu te falo modelo, eu já meio que falo que é esperado que você responda nesses modelos também. Então, para essa grande realidade que você vai ter que enfrentar, que é que você vai ficar em dúvida em mais de metade da prova, isso é inevitável para qualquer pessoa, eu recomendo que você entenda esses conceitos de humanas, eu recomendo que você conheça um pouquinho sobre comandos em linguagens, que é o maior guia para você acertar a questão, e eu recomendo que você dê uma olhada nesse meu vídeo com os modelos e já te falando mais ou menos o que é esperado em cada questão. Então, em termos de realidades que você vai ter que enfrentar, é isso aí. Vai ter um monte de texto longo, vai ter algumas questões impossíveis, e metade da prova você vai ficar em dúvida, com certeza. Mas aí você tem que pensar também no lado do nervosismo e como evitar que você fique nervoso durante a prova. E aí tem algumas técnicas, e parte delas é muito semelhante às técnicas para uma boa estratégia de prova. Porque um dos jeitos de você não ficar nervoso é você ter uma organização na sua mente do que você precisa fazer durante a prova, independente da matéria. Então aí o que você pode fazer? Você deve pular as questões mais difíceis e mais demoradas e deixar isso para o final. Isso já te acalma um pouco, porque você não vai ficar enfrentando algo desgastante logo no começo da prova. Então essa é a primeira técnica, que é idêntica de estratégia de prova. Uma segunda técnica: sempre leia o comando antes de ler o texto, porque dependendo do comando, o texto talvez não te ajude muito, dependendo do comando, talvez você precise só ler um trecho do texto, e dependendo do comando, você pelo menos vai ler o texto já focando naquilo que você precisa saber. Então sempre leia o comando antes de ler o texto. E uma terceira técnica que te deixa um pouco mais calmo e um pouco mais descansado é: tá fazendo algum tipo de atividade e cansou, já não tá rendendo? Faz um outro tipo de atividade na mesma prova. Então, por exemplo, você já cansou de fazer questão de linguagens, vai para redação. Cansou de fazer redação, vai para questões de humanas. Cansou de fazer questão de humanas, vai passar para o gabarito. Cansou de tudo, toma uma água. Fica variando as atividades conforme você for cansando, porque dá um gás novo assim que você muda. E se você quiser mais dicas em relação à estratégia de prova, eu vou deixar um vídeo de referência na descrição do vídeo aqui para você procurar também. Mas eu acho que em termos de como deixar a sua prova mais fácil, e eu já vou dar minha opinião sobre facilidade ou não da prova, mas jeitos de deixar a sua prova mais fácil, um deles é aceitando essas realidades da prova, para não ser uma surpresa na hora. Outro jeito é tendo essas técnicas que te dão uma paz de espírito, porque você sabe o que precisa ser feito durante a prova, e também deixam a sua prova um pouco mais rápida, o que te dá mais pontos por ser uma estratégia de prova. Então é mais ou menos isso que pode ser feito. Em relação à prova, vai ser mais fácil ou mais difícil, e minha conclusão dessa conversa toda: a parte mais difícil do Enem foram as realidades que eu te falei. O Enem é uma prova que, gostando ou não, tem pouca diversidade. Os tópicos se repetem muito de uma prova para outra. O que pode mudar de um ano para outro, em geral, é a quantidade de vezes que determinado tópico, que você já sabia que caía no Enem, vai ser cobrado. Então, por exemplo, teve um ano que cobraram bem mais botânica do que normalmente cobram. Mas o tópico é o mesmo, o tipo de questão é o mesmo. Então você é uma pessoa que se preparou por meio de questões das provas antigas, ou que seguiu o meu cronograma, que é completamente baseado nas questões dos últimos mais de 10 Enems. Você é uma pessoa que está razoavelmente preparada para a prova. Não tem motivo para você ter medo, uma vez que você já enfrentou essas realidades que eu te falei, e uma vez que você tem uma estratégia de prova razoável. O que você poderia fazer durante esse ano para melhorar, você meio que já fez. E tem essas dicas desse vídeo ainda para te ajudar. Então a mentalidade que você tem que ir é que para você que se preparou é uma prova que vai ser fácil, dado que essas maiores dificuldades você já sabe antes da prova. Não tem que ser uma surpresa na hora. Não tem que mudar o seu humor na hora. Não tem que te deixar mais nervoso na hora. Porque você já sabia que era assim. E aí vamos supor o pior cenário, que a prova está realmente mais difícil do que sempre esteve. Que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que vai ser muito parecida com o que sempre foi. Mas vamos supor que sim, a prova está mais difícil. Isso não importa absolutamente nada para você. Isso é uma perda de tempo você pensar sobre isso, porque se está mais difícil realmente a prova, está mais difícil para todo mundo. E não importa a sua nota geral no Enem, importa a sua nota em relação aos seus concorrentes. Se está difícil a prova, está difícil para todo mundo. Se vai afetar só a nota negativamente, vai afetar negativamente a nota de todo mundo. Então tanto faz se a prova estiver mais difícil ou não. Entende o que eu estou falando? O TRI e as notas de corte vão se ajustar em relação à dificuldade da prova. Então essa para mim é a maior conclusão do vídeo, apesar de eu achar que as dicas que eu te dei vão fazer diferença na sua nota, em especial como não chegar nervoso no dia da prova. Isso muda muito a nota, é real o tanto de acerto que você perde por estar nervoso. Mas a conclusão é que, aceitando as realidades, a
prova vai estar parecida como sempre, e mesmo se estiver mais difícil, isso não faz diferença nenhuma para você. E aí a última coisa que eu gostaria de falar, que é para evitar esse nervosismo na hora, é uma atenção especial com redação. Em primeiro lugar, se você é uma pessoa que não usa modelo de redação, tenta de cara na prova já ler a redação e deixar pelo menos um esqueleto pronto do que vai ser sua redação, para você não ficar a prova inteira sofrendo com atraso em relação a isso. E se você for uma pessoa que usa modelo de redação, eu tentaria já fazer de cara, porque quem usa modelo normalmente faz um pouco mais rápido. E aí já se livra disso, e não é uma coisa que a prova inteira você vai ficar lembrando e ficar com medo de não acabar. Já tira um estresse adicional. E outra coisa é, para não ser pego desprevenido na parte de redação, caso você use um modelo pronto, você tem que conhecer os riscos em relação a fazer isso e como se prevenir para esses riscos inerentes a fazer um modelo de redação, uma redação coringa. E para isso eu fiz um vídeo recente até, que eu te falo o maior risco de se usar uma redação coringa e como você não chegar na prova despreparado e não ser pego de surpresa. Então eu vou deixar a referência para o vídeo aqui no final desse vídeo. Eu espero que ele tenha te ajudado e obrigado.